Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. E hoje o podcast Novo Hunter completamente diferente. Hoje é o podcast Novo Hunter na Concrete Show, parceria do podcast Novo Hunter com a Camargo Química. E hoje, né, DJ, a gente começa todo um trabalho dentro da Concrete Show, que a proposta é entrevistar profissionais que fazem a diferença, principalmente nesse segmento, que é o segmento que a Camargo Química está colocada e que a gente sabe que faz toda a diferença para o nosso Brasil. É isso mesmo. Hoje a gente vai conversar com o Diego Schneider, que é da Authent, uma empresa de software para construção civil. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre isso e que tem uma parceria muito interessante com a Camargo Química também. Diego, super obrigado aí por participar com a gente do podcast. Eu que agradeço. Diego, começa trazendo para a gente um pouco do que a Authent faz e automaticamente quem é o Diego, onde é que o Diego está posicionado, né? A gente conversou aqui nos bastidores, você é do Rio Grande do Sul, você trabalha nessa região há um bom tempo, mas a Authent atende todo o território nacional, né? Para dar um panorama um pouco, né? Eu sou engenheiro civil, sou especialista em patologia das construções, então estudei os problemas das construções, né? Fazia projeto, não tinha nada a ver com isso, né? Fazia projeto. Mas eu queria antecipar os problemas, né? Vamos resolver no projeto que pode dar problema depois. Aí eu fiz mestrado e comecei a dar aula também na universidade, lá na Unicinos, em São Leopoldo. Em paralelo, eu tinha MDC Projetos, que fazia projetos só estruturais, e a gente via algumas eficiências no mercado de softwares. Olha, isso aqui está usando planilha, está fazendo na mão, e não tem algum software que faz. E a gente decidiu abrir a Authent. Olha, vamos abrir uma empresa que, além de softwares, ajuda os profissionais. Vou fazer o software, o pessoal usa, e a gente usa também a nossa expertise de projetos. Certo. A MDC Projetos já trabalhou em 3 países, além do Brasil, no Brasil inteiro, e então a gente tem uma expertise boa. Então surgiu a Authent, a gente criou o software. Hoje o nosso carro-chefe é o piso de concreto, um software de piso de concreto. Então, ali que surgiu a parceria com a Camargo Química, né, com a aplicação das fibras, porque é uma estrutura muito interessante, né, quando se trata de piso industrial. Então, hoje a gente tem clientes praticamente em todos os estados do país utilizando o software. Hoje, inclusive, a gente está fazendo uma parceria com uma universidade. Então, sabe, é isso que a gente espera dessa empresa, tentar disseminar o máximo de conhecimento possível com a utilização do software. E essa questão da fibra, legal você tocar nesse assunto, não é que é uma coisa super nova, é um negócio novo e a gente ainda percebe bastante resistência, né, do mercado com relação ao uso da fibra. E é muito importante quem tem uma ferramenta, né, um software que ajuda no projeto, a projetar tanto a quantidade de fibra, como utilizar, porque eu entendo que talvez a fibra ela vem meio que assim, cria um desconforto para quem não está acostumado a utilizar, está habituado com a estrutura metálica, com ferro e tal, e aí ele acaba tendo um certo receio de usar a fibra. A partir do momento que você tem todo esse aporte, né, todo esse suporte, dizendo para o cara, não, você vai usar essa quantidade, isso vai dar certo, enfim, provavelmente traz o cliente para o teu lado, traz um pouco mais de confiança e automaticamente, para a Camargo, isso é fundamental. Né? Sem dúvida. E assim, até pouco tempo atrás não tinha norma brasileira que tratava sobre esse assunto. Então agora, de um tempo para cá, temos norma brasileira, clara, né, é super simples de usar, e a gente introduziu isso no software, olha, utilização da norma brasileira. Então a gente está de acordo... Parametrizado, né? Exatamente. E assim, o que é muito importante, o que a Camargo Química faz com excelência é a questão de ensaios. Legal. Não adianta eu falar, olha, vai tantos quilos de fibra por metro cúbico sem ter os ensaios. Tá certo. Eu preciso dos ensaios para conseguir estipular qual o teor que eu vou utilizar. Então, no nosso software, por exemplo, tem todas as fibras cadastradas que a Camargo Química já testou. Então, assim, é garantia de que aquilo está correto. E a gente vê muito no mercado isso, o pessoal não tendo esses ensaios. Então, assim, o próprio vendedor usa 4 quilos, usa 5 quilos que está de acordo. Eu acho que é legal a gente falar é uma abordagem de inovação, né? Você está falando de uma forma muito melhor de fazer o cálculo para o piso, a pessoa sair das planilhas do cálculo manual, o pessoal está usando régua, só falta usar régua de cálculo, né?
a gente ir para um sistema que está tudo parametrizado e organizado, para um produto que também é inovador, uma solução, a fibra, que se você for jogar isso tudo para uma planilha, vai dar um trabalho gigantesco, e quando você tem um software que já está tudo organizado ali, está tudo disponível, facilita a vida, né? Exato. E assim, toda vez que a Camargo, por exemplo, for fazer um novo ensaio ou uma nova fibra, ela automaticamente já é cadastrada no sistema. Então não precisa ficar atualizando. Eu só vou lá, crio uma nova obra, já está toda a fibra nova cadastrada. Então isso facilita muito a vida do usuário. E claro, além disso, planilha de quantitativo, desenhos, já estão todos os desenhos prontos, os detalhes do piso. É ali que nós perdíamos muito tempo, quando nós... A gente ainda desenvolve projetos de piso na outra empresa, né? Então a gente perdia muito tempo fazendo os desenhos no CAD, lá, manualmente e tal. Então hoje sai tudo pronto. Eu só preciso botar lá os parâmetros do piso, tenho o cálculo e já saio com os desenhos prontos. Ô Diego, e hoje no teu entendimento, a fibra, até pela tua experiência, vivência, né, toda a formação, a fibra teria aplicação, tanto a macro quanto a micro, ou outro tipo de fibra, para praticamente quase todo tipo de piso, correto? Sim, sim. Olha, poucos que não daria para utilizar. Assim, com algumas coisas muito específicas, mas eu vou dizer para vocês que 99% dos casos a gente atende tranquilamente com a fibra. E o bom que tu tocou em microfibra, porque microfibra ela é muito importante na questão de retração inicial. Então, às vezes, até capeamento de lajes, que não é a questão do software, mas assim, a gente indica em nossos projetos, muitos outros casos, a microfibra para evitar para evitar Fissuras, né? Principalmente de retração inicial. E é interessante, é legal para quem está acompanhando aqui o nosso podcast. Há um tempo atrás, quando eu comecei a parceria com a Camargo, né? Eu lembro que o Fábio me apresentou a fibra, para mim uma novidade, e uma das primeiras coisas que me veio à cabeça, até porque eu tenho uma relação estreita de negócio com agronegócio, foi, porra, cara, a gente tem que colocar a fibra nos pisos, onde você tem um barracão, que você tem gado, né? Você tem vaca de leite, onde você tem, de repente, o próprio gado de corte, mas que você tem ali um confinamento, onde o animal tem o lance da urina, tem o lance da saliva dele, que ele acaba para comer, né? E que ataca o ferro na estrutura tradicional. Não é só atacar o ferro, né? Uma coisa que eu falei pro Fábio, né? Na época o Fábio não tinha muita conexão com essa questão do agro, a gente fez até visitas para o interior de Santa Catarina, né? Para Santa Catarina, na região de Pinhalzinho. Eu falei para ele, cara, imagina você ter um animal premiado que vai para uma série de exposições e ele acaba se machucando, furando o olho. Um animal premiado por quê? Porque acabou corroendo o concreto em função da urina, em função da saliva, em função inclusive do atrito do animal fazer aquela raspagem, e acabou encontrando o ferro e na exposição com o ferro. Então a fibra é uma solução e é legal, porque quando a gente teve no Oeste de Santa Catarina, a gente se deparou já com uma série de profissionais que atuam na área de construção usando a fibra justamente para a construção de barracões onde vai gado. E muitas vezes de forma empírica. Sim, exatamente, não sabiam quanto. Exato, mas joga lá. Mas a durabilidade era maior do que antes. Mesmo de forma empírica, provavelmente o piso tem uma durabilidade muito maior do que com aço nesses casos. Né? Então isso de fato é importante. Na nossa região, lá onde tem a empresa, na cidade vizinha tem muito chiqueiro de porco. Que esse é mais agressivo ainda do que gado leiteiro. Exatamente. Né? Então o pessoal tem grelhas e tal, e todo mundo tem que trocar, porque acaba corroendo. Então assim, tem um custo muito elevado. E outra, pode acontecer, o animal pode quebrar uma perna, né? Quebrou ali, quebra uma perna, então tem outros prejuízos, né? Que a fibra acaba minimizando. Então a gente está vendo a união de duas tecnologias inovadoras, desde o software para organizar todo esse processo, facilitar o cálculo e entregar também esse novo formato com a fibra que a Camargo oferece para evitar problemas aí não só na área do agro, mas em todas as outras áreas. Exatamente. E uma coisa legal do software é que a gente tem uma aba comparador. Por exemplo, a maioria dos softwares, tu coloca as informações e ele calcula. Certo. Ali tu coloca as informações básicas, que são as cargas, os dados do solo, que não vão mudar, e tu vai no comparador. Seleciona todos os tipos de piso, com tela, com fibra, híbrido, que é tela, concreto com fibra mais tela, e ele compara todos. E como tem o custo de cada material embutido, ele calcula o preço por metro quadrado. Aí tu filtra pelo mais barato, o que, na grande maioria das vezes, é piso com fibra.
Mas na grande maioria das vezes o piso com fibra Não, acaba é, sendo... Com as mesmas características, né? Exatamente. Pode ser que a espessura é maior, o piso com fibra, mas não vai aço. Então, assim, no final das contas, acaba compensando porque não vai espaçador, né? Não vai vários detalhes que iriam no piso com telas, né? E a gente tem visto, corrija-me se eu estiver enganado, o uso de fibras das mais variadas, né? Quando a gente fala do uso da fibra no concreto. Então, algumas fibras específicas, produzidas exclusivamente para ser fibra, para ser colocado lá. E tem algumas pessoas, eu não sei se você considera isso adequado, né? E é até legal você trazer aí para quem está assistindo, usa algumas fibras que são oriundas de reciclagem, de aproveitamento de material. Funciona esse tipo de fibra, Diego? Eu acho legal tocar nesse assunto, porque eu tenho visto em algumas regiões o cara pegando, sabe, um material, sei lá, polietileno que o cara tirou lá de garrafa PET, não sei mais o que. O brasileiro ele é criativo, né, nessas coisas. Aí daqui a pouco o cara bota lá um monte de coisa que não é a fibra com aquele dimensionamento, com aquela espessura, com aquela resistência. Por isso o software vai me dar uma resistência em cima do material padronizado, correto? Exato. E uma coisa, quer dizer, uma não, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, a fibra ela tem que ter uma certa aderência. Perfeito. Por exemplo, vou cortar PET e usar como fibra. O PET é muito liso. Exato, não tem ranhura, não tem, não. Exato, isso é um problema. Segundo, o concreto tem álcalis. Sim. E eles podem atacar, perfeito, dependendo do produto. né? Exato, então também tem um problema. Então, assim, tem que ser padronizado, tem que estar dentro da norma. Não posso usar tal material, tem que usar esse. Isso tem que ser utilizado. Existem fibras e fibras, né? Por mais que é legal tu reaproveitar alguma coisa, mas assim, reaproveita no lugar certo, né? Não, ali não é o caso. Quando a gente está falando de cálculo estrutural, de piso, de coisas, não dá para tentar adaptar, né? Porque assim, piso até o pessoal vem, não, tá no chão, não vai ter problema. Imagina uma parede, né? Mas agora assim, tu tem tem barracões aí com porta-pallet de 13, 14 metros de altura. Perfeito. Tanto que o piso tem que ter uma planicidade muito grande, porque senão até as empilhadeiras elas não conseguem, né, ficar no prumo e tal. Você vai ter um peso, né, cara? Vai ter muito grande, peso. Né? Imagina assim, ó, vertical. Sei lá, dá um rompimento lá no piso. Sim. Um porta-pallet cai. Ele vai cair em cima do outro, aí vira um efeito dominó. O prejuízo é grande. E prejuízo até de Você pode ter pessoas, né? Você pode matar uma porrada de gente. Então, assim, um prédio, uma laje mata alguém, o piso não. Sim. Não é verdade. Depende. Não necessariamente. Não é bem assim, né? Não é bem assim. É importante porque é um negócio. Eu quis até trazer esse assunto, e não é nem puxar para o lado da Camargo, que trabalha com produto padronizado, mas é justamente para mostrar para as pessoas que, cara, tem coisa que você não tem que dar jeitinho. Por mais que, e é legal o Diego ter falado isso, por mais que tenha um apelo sustentável e que dá uma pseudo-ideia de que, não, vou aproveitar a garrafa PET que eu tenho lá, vou aproveitar saco de não sei o que, isso é fibra. Não, amigo, não. Menos. Vamos, uma coisa, outra coisa, né? Não vamos misturar as coisas, porque nós estamos falando de resistência, de processo, de um negócio que tem risco, que nem você falou, é piso, mas não quer dizer, dependendo do empilhamento que eu faço no armazenamento, isso pode ser um negócio muito grave. Então, há que se ter cuidado. E controle de qualidade, né? Como é que tu vai ter um controle de qualidade em produto reciclado? Um produto novo, tu vai tirar amostras, tu vai ter esse controle. Então, na construção, a gente trabalha com estatística. Sim. Né? Posso ter tantos % de material que não está atendendo o que deveria, mas assim, tem um controle. Claro. No reciclado é muito difícil tu conseguir manter esse controle. E Diego, qual seria a tua mensagem, o teu recado para quem está pensando em construir e que pode unir essa tecnologia, essa inovação da Authenti com a Camargo Química? Olha, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Vamos fazer um projeto utilizando o nosso software, utilizando a fibra da Camargo. Tudo para dar certo, inclusive mais barato, né? Então, assim, isso é o que as pessoas buscam, né? Exato. Então, usando o nosso software, por exemplo, tem toda a tecnologia da Camargo, então, que às vezes as pessoas desconhecem, e o nosso software tem essa tecnologia e tem todos os memoriais de cálculo, tem tudo ali, né, para o pessoal até conferir, né? Olha, eu quero ver como é que foi feito, tal. Então, assim, dá uma segurança muito grande utilizar esses dois materiais. Inclusive, a gente fala isso para os nossos clientes e tal. Pessoal, fibra tem que ser estudada, ela tem que ter ensaio. Sim, perfeito. Então, a gente recomenda a Camargo, porque ela tem tudo aqui. Inclusive, a Camargo é ótimo, né? Tu vai ligar para o pessoal aqui, o atendimento deles é
é perfeito, né? Eles vão lá, te ajudam a projetar, te indicam o material, então acho que não tem erro, né? É um Utilizando os material, dois. é um material do futuro que as pessoas precisam conhecer e utilizar cada vez mais. Precisam mesmo. E é legal você trazer esse ponto, porque tem pessoas que, de uma forma, eu diria que equivocada, entendem que tecnologia, empresa com tecnologia, como é a estrutura da Camargo Química, a gente está aqui na Concrete Show, depois a gente vai até te perguntar das suas expectativas com relação ao Concrete Show. Então, assim, um stand bonito, uma estrutura, uma equipe forte. As pessoas acham que o software da Authentic. Então, o cara olha assim, cara, tecnologia é um negócio caro, não está para o meu bolso, ou não dá para mim. E eu discordo plenamente disso, porque eu parto da premissa de que, assim, quanto mais tecnologia você coloca num projeto, maior a possibilidade de você ter eficiência, produtividade, aproveitamento desse projeto. No primeiro momento, pode até parecer para você que é um pouco mais caro, mas a médio e longo prazo, e às vezes nem precisa de tão médio, pode ser até a curto prazo, você tem um aproveitamento de material, você tem uma assertividade no que você está fazendo, que te leva para uma posição muito mais assertiva, né? Muito mais efetiva. Então, eu acho que isso tem que sair um pouco da cabeça das pessoas, né? Que usar algo tecnológico significa que é muito caro. Não, não necessariamente. É muito mais Muitas assertivo. vezes é o contrário. Exato. A inovação está nisso, né? Em trazer Exato. uma coisa que resolve o problema com um custo-benefício muito melhor, né? Exato. E até assim, né? Por exemplo, o que a gente vê é que muitas vezes tem tecnologia, tem, mas já se usa há muito tempo algumas coisas, né? Então já se vem estudando isso com um determinado tempo. Só que às vezes as pessoas não pegam o tempo para sentar, vamos fazer um projeto, vamos estudar, vamos comparar as coisas, né? Então por isso que até no software a gente tentou fazer da maneira mais simples possível Para que qualquer para pessoa ser possa usar. rápido e para ser rápido, né? Construtoras hoje Não tem tempo. não tem tempo. Assim, a gente vê na empresa de projeto, o pessoal ligou, já quer alguma coisa por outro dia. Já não está pronto? Exato. Então, assim, essa é a ideia do piso, né? Então, ó, tem que ser rápido. Então, ali a gente consegue comparar, ver e já trazer essa tecnologia nova. Eu acho que isso é interessante, sabe? Todos os softwares que eu conheço, e são pouquíssimos, que fazem piso, que tem no Brasil, que fazem projeto de piso, só trabalham com tela solar. Nenhum trabalha com fibra. Então, a gente trouxe essa tecnologia justamente para, pô, tu tem isso na mão, tem no celular, tu pode pegar aqui e calcular na palma da mão. Nossa, maravilha, né? Então, Um novo universo de possibilidades para esse tipo de construção, né? exato. E assim, até a gente está avançando para um outro software que é de pavimento de concreto. Aí, pavimento urbano de concreto, o PUC, e pavimento normal também, né? Inclusive, a gente estava vindo para cá, para São Paulo, e nos passamos por um pavimento de concreto que estava bastante fissurado. E assim, até hoje se faz muito pavimento de concreto sem armadura nenhuma e sem fibra. E eu sou muito, já há anos, desde 2012 eu brigo e bato na tecla. Para botar fibra. Pelo menos, põe fibra. Não, né? Tu tem um custo um pouco maior, em tese, né? Sim. Tu tem o custo da fibra, mas tu diminui a espessura. Então tu acaba compensando, acaba sendo mais barato e tu tem uma Resolve o melhor problema, Exato. maior problema desse tipo de construção. Exato. Tu tem menos problema com fissuração, Exato. ou se fissurar, não é um problema. Se eu não tenho nenhum tipo de armadura ali, ou de fibra, se fissurou, não volta mais. Né? Então, assim, justamente vindo para a feira aqui, a gente foi falando sobre isso, sabe? Pô, olha só. Né? Então, a ideia é fazer um software de pavimento justamente para tentar, né? Pô, a fibra não é cara, não vai sair caro. Vale a pena a gente utilizar a fibra nesse tipo de estrutura também. Né? E esse lance do caro, as pessoas pensam que é papo de quem trabalha na área comercial. Tem a ver com a especificação, com tem muito a ver uso. com o que é caro, né? Talvez seja um investimento maior no início, mas a durabilidade, o fato de não ter a fissura, não vou ter manutenção, né? Não e ter custos invisíveis. Exato. Isso, né, Diego? Porra, é um troço tenso, né? Tem aqueles custos que não entram na conta, né? O machucado dos animais, no caso. Exato. Isso é um custo que não é invisível, não entra na conta, mas faz toda a diferença no final. E as pessoas não se ligam que quando você vai fazer uma manutenção no piso, você interfere diretamente na operação do indivíduo, que é o que gera... Horas paradas. É o que gera o faturamento dele, na maioria das vezes. Então, assim, ele economiza no início da obra e não botar, de repente, a fibra no processo,
E aí depois de, sei lá, 2, 3 anos, 5 anos, ele está lá fazendo uma manutenção num piso, parando a operação às vezes por 2, 3, 4, 5 dias, não faturando. E aí ele entende que foi barato, é o barato muito caro, né, cara? Não, e às vezes até comparações injustas, né? Vamos lá, vamos fazer uma outra comparação. Piso externo, num estacionamento. Vou comparar com asfalto ou vou fazer piso de concreto? Aí eles comparam simplesmente o asfalto Sim. com o pavimento de concreto. Tá, mas e a base? O asfalto precisa de uma base muito maior. Sim, perfeito. Tem uma manobra de caminhões, vai levantar o piso, o asfalto. E Sabe? o prazo de manutenção. Então, assim, às vezes, até inicialmente, assim, não faz sentido a comparação. Né? E então, se considerar a vida útil... Então, totalmente diferente. Mas o pessoal, às vezes, acaba não levando em consideração. Por exemplo, até uma construtora. Ok, nós vamos entregar, daqui a 5 anos não é mais nosso. Agora, uma empresa, uma fábrica que vai fazer um piso, eles precisam levar a vida útil em consideração. Sim, com certeza. Não tem como não levar. Sim. E Diego, para fechar aqui a nossa conversa, fala um pouquinho sobre como é que você está vendo a feira Concrete Show, maior feira do segmento, né, da América Latina, né, e o que você está vendo de perspectivas do ponto de vista da Authent para o que está acontecendo aqui. Não, eu acho que pelo tamanho da feira, tem muita busca, as pessoas buscam muita inovação, né? A gente conversa com o pessoal e eles, olha, eu quero ver coisa nova. As coisas que o normal eu já conheço, então eu quero ver coisa nova. Então eu acho que isso a Camargo Química está trazendo junto com a Authent, né? Principalmente nessa questão aí de pisos, né? Uma inovação muito grande. E eu acredito, né, que o pessoal vai gostar bastante aí desse tipo de inovação. Legal. É legal comentar, para quem está nos acompanhando aqui, que a Concrete Show é uma feira anual e é o primeiro ano que a Camargo Química participa, né? E a Camargo, empresa com 16 anos de mercado, veio com força, né, Diego? Veio com vontade, stand muito grande, 120 metros quadrados, uma estrutura belíssima, com muita gente qualificada atendendo, com parceiros, né, valorosos e que fazem a diferença dentro desse processo, na parceria com o podcast Novo Hunter, não quer dizer não. Então, tudo isso para trazer cada vez mais, tanto para o mercado quanto para os seus clientes, mais qualidade, mais capacidade, mais, vamos dizer assim, solidez técnica, porque isso é fundamental no mercado da construção, no mercado da engenharia civil. A gente sabe que isso faz toda a diferença. A gente quer te agradecer pela oportunidade de conversar com a gente, né? E fica aí, né, DJ, aberto para que você faça seus comentários finais, né? Convide as pessoas para participar da feira, principalmente para conhecer o software da Authent, né? Bom, eu que agradeço o convite, fico lisonjeado. E, bom, pessoal, estamos aqui no stand da Camargo Química. Espero que gostem aí do... Quer dizer, vamos gostar do stand, né? E venham conversar com a gente. A gente tem o prazer de apresentar o software para vocês, né? Tirar dúvidas sobre fibra. Né? Nos 3 dias aí estaremos à disposição. Legal, acho que a gente está numa feira que tem muita novidade, a Camargo está trazendo inovação, a gente está vendo muita coisa bacana, e a gente sabe que no Brasil ainda tem tudo para fazer, né? A infraestrutura, a gente tem tudo para construir, então é muito bacana ver tudo isso de inovação que está acontecendo aqui. Valeu. Maravilha. Pessoal, conversamos com o Diego Schneider da Authent. Se você não veio ainda na Concrete Show, fique à vontade, vem aí, vem prestigiar, acompanhe o podcast Novo Hunter. É uma satisfação ter você aí acompanhando nosso podcast, principalmente conhecendo histórias bacanas como essa do Diego. Valeu, Diego. Obrigadão. Abraço. Obrigado. Valeu. Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química.